Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos aqui para mais uma partilha da palavra pela TV Kairos. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa semana, de fato, nos lançando a palavra do Senhor, que nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, nós somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, que vai dizer assim para nós, Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, o homem possuído por um espírito puro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, um texto extenso, mas cheio de uma propriedade e uma riqueza espiritual profundas. Primeiro, nós temos que ter em mente que o território em que Jesus está é um território pagão, não judeu. Como que nós identificamos isso? Por causa dos porcos. Os judeus não criavam porcos. Então ali é um lugar pagão. Logo, aquele homem que é denominado endemoniado não tinha uma experiência de fé. E aqui nós podemos fazer uma catequese sobre possessão demoníaca, que muita gente tem dúvidas, influência maligna, que muitos têm dúvida. Aqui nós vemos um caso de possessão, claro. Mas entendo que possessão demoníaca só acontece a pessoas que não têm nenhuma atividade de vida de fé. Uma pessoa que não tem uma vida de fé, ela pode ser, de fato,
se tornar a ser possessa do inimigo de Deus. Mas uma pessoa que tem uma experiência de fé, vive os sacramentos, não pode sofrer possessão. Jamais sofreria. Às vezes, o que nós vimos, na maioria das vezes, é uma situação psicológica, que o inconsciente está gritando, está falando, e acontece algumas formas na linguagem humana que nós achamos que é o demônio. E aí, o mais interessante desse texto, trazendo essa catequese sobre possessão ou sobre influência, é que esse homem que estava possuído, Jesus pergunta para ele, qual o seu nome, na verdade, né? Qual o seu nome? E ele diz, Legião, porque somos muito. Legião, naquela época, era uma quantidade de guerreiros, né? Dos soldados romanos, em cerca de 6 mil homens. Né? 6 mil homens era o total de uma legião dos romanos, dos soldados romanos. No entanto, nós vimos que tinha só 2 mil porcos. Eu fiquei intrigado com isso. O que o Senhor colocava no meu coração? Que aqueles outros espíritos estavam vagando. Quando se tem uma possessão, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se tiver alguém enfraquecido na fé, vai receber uma influência, não possessão, mas influência, uma contaminação. Então, quando nós vemos um caso de possessão, que nós não podemos, nem um leigo, nem mesmo um padre, que não é exorcista, que não é autorizado pelo bispo para ser exorcista, pode determinar um caso de possessão ou não. Só o bispo. Só o bispo diocesano, que é por excelência, se não tiver nomeado nenhum exorcista, que pode determinar se é ou não um caso de possessão, e aí, se for necessário, fazer o ritual de exorcismo. Isso é muito claro, isso precisa ficar claro para nós. Então, nós, enquanto participantes da igreja, na vivência da igreja, não buscamos doutrinas contrárias à igreja, nunca teremos uma possessão, mas podemos ter influência, contaminação, que nós precisamos buscar a confissão, buscar os sacramentos, buscar um estado de graça, porque é o estado de graça que vence o maligno. Por quê? Olha para Jesus. Jesus era o pleno da graça, sendo 100% homem, 100% Deus. E aí, quando ele manda o inimigo de Deus sair, eles reconhecem a autoridade de Jesus. E essa autoridade é posta para os exorcistas, mas posta também para os padres, né? E os bispos, para os padres no sentido da questão das influências. Separemos isso. Possessão é caso para exorcismo. Quem faz o discernimento de possessão é o bispo local. Caso de influência, o padre na confissão, no atendimento espiritual, na nossa participação na Eucaristia, nos sacramentos, nós podemos ali ser curados, transformados, restaurados em Deus. Então, o que nos traz esse texto? Que a autoridade de Jesus faz com o demônio ali é a autoridade que ele quer colocar para nós, que o demônio não pode ter influência para nós se nós não permitirmos, se nós não dermos brechas. Então chegou um tempo para nós de nós fecharmos as brechas para que nós não tenhamos influências ou não caiamos na possessão, que é um caso raro, mas que acontece. Então que nós possamos, de fato, pegar esse texto e perceber o que Jesus quer de nós. A partir do momento que ele nos cura da influência do inimigo de Deus, e assim ele fez com aquele homem que era possesso, que exorcizou, nos chama para a evangelização. Uma pessoa que tinha influência do inimigo, o Senhor, porque quando ele diz, né, agora vamos entender por que Jesus diz para ele não acompanhá-lo, porque ele precisava ficar onde ele estava para evangelizar. Então, se você já teve influência do inimigo, percebe isso na sua vida, na sua história, e hoje você está aí na igreja caminhando, é porque você aceitou o convite. Por que muita gente, às vezes, recebe a cura, o milagre, sai dessa influência maligna, mas continua na mesma? Porque não se coloca a evangelização. O Senhor cura para evangelizar, para sermos missionários seu. Cada cura que o Senhor realiza, na experiência dos sacramentos de cura, na confissão, o sacramento da unção dos enfermos, na Eucaristia, que são sacramentos que vêm para curar profundamente nós. A partir da vivência do batismo, nós somos curados para evangelizar. E aí eu te pergunto,
O que você está esperando para evangelizar, já que o Senhor já tem autoridade sobre todo o mal que poderia ter influência na sua vida? É hora. Chegou o momento de nós evangelizarmos. Só que temos que tomar a consciência de que nós estamos sob a autoridade do Senhor Jesus, que não permite que o mal gere influência sobre nós. Que nós possamos tomar essa palavra como verdade para nós. E nós possamos cultivar uma espiritualidade que nos afasta da influência do mal. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal da Comunidade Católica Kairos, porque assim você vai nos ajudar também na evangelização. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.